Olá, turma. Então, novamente, né? Mais uma classe antibiótica aí. E, novamente, vamos falar de classe antibiótica com inibição proteica, né? Novamente com a ação lá naquele ribossomo, e agora a gente vai falar dos macrolídeos. Bem, os macrolídeos, eles são bem mais recentes que as penicilinas. E eu falo penicilina, né? Porque se tem um substituto natural às penicilinas, a amoxicilina principalmente, são aí os macrolídeos, a azitromicina até em especial, né? Bem, eles demoraram mais porque sua estrutura química foi mais difícil de manipulação, tá? Eles têm uma estrutura já toda cheia de heterosídeos e tem na sua estrutura um anel lactona, tá? Que a gente chama agora um anel lactona macrolídeo, ok? O protótipo dos macrolídeos inicial, a droga inicial foi a eritromicina. E a partir dela foi se criado outras drogas. Hoje em dia, a eritromicina a gente quase já não usa na prática médica, tá? Mas ela é a droga que foi o precursor de tudo, tá? E antigamente a gente ainda encontrava isso ainda para uso, principalmente na unidade básica de saúde. Mas hoje em dia a gente já não encontra mais com facilidade aí a eritromicina, tá? A gente tem a eritromicina e a espiramicina como drogas aí naturais, derivadas direto do fungo em que foram criadas, que foi, no caso aqui, o Streptomyces eritreu, que deu nome à primeira droga, a eritromicina, e os seus derivados, já que são semissintéticos, e aí a gente fala da claritromicina e principalmente da azitromicina. Claritro e ácitro, arrozotromicina, já com mais dificuldade de a gente encontrar para uso, tá? A gente vai ter atividade nela para bactérias gram-positivas, para cocos, principalmente gram-negativos, tá? Então tem uma ação sim para gram-negativos. E olha só o espetáculo, já atua para bactérias atípicas, porque tem capacidade de penetração em célula humana, tá? Então tem essa capacidade, tá? E também ação aí contra anaeróbios. No que diz em termos de atividade antimicrobiana em destruição, elas são mais estacionadoras de crescimento, elas são bacteriostáticas, tá? Por quê? Diferente dos aminoglicosídeos, elas se ligam aí de forma reversível ao ribossomo. Então, não tem aquela ligação assim tão específica de se ligar e se manter ligado. Elas se ligam, inibem transitoriamente a transcrição proteica, mas logo depois elas se desligam e novamente produção proteica pode vir a acontecer. Então a gente depende muitas vezes de um sistema imune competente se a gente for usar aí o uso apenas de um apenas o uso de um macrolídeo agora de forma isolada, tá? Bem, elas vão usar o mesmo local de ação que outra classe aí que a gente vai falar um tema mais adiante, também inibidora de síntese proteica, que é uma lincosamina, que também é clindamicina. Então, a gente tenta evitar o uso em concomitante, porque senão elas vão ficar ali competindo pelo mesmo receptor, tá? Então, geralmente, essa associação a gente não deve fazer, tá? Hoje em dia, a gente também teria o cloramfenicol, mas o cloramfenicol foi praticamente abolido do uso por conta desses efeitos adversos danosos, extremamente por depressão de medula, causar uma pancitopenia extremamente grave, e hoje em dia a cloramfenicol também já foi abolida da prática médica, no incluindo de tratamento antimicrobiano. E essa estrutura bem grande aqui são os macrolídeos, e aqui a gente vê, né, o anel macrolactona, tá? Aqui, tá bom? Lembrando que, diferente dos beta-lactanos que agem em parede celular, macrolídeo é inibidor de síntese proteica e o sítio de ação é no ribossomo, tá? E a gente vai agora exemplificar melhor esse ribossomo daqui a pouco. As drogas de expressão, realmente com significância, a gente tem a eritromicina para uso oral. Coisa chata, intervalo, a cada 6 horas. Outra coisa, geralmente interage mais com alimentos também. Na questão aí de já uso oral, pode ter interferência com o uso de alimentos. A azitromicina, a gente tem tanto para uso oral quanto para uso venoso. E olha que legal, pode ser usada uma vez ao dia. Que posologia maravilhosa, né? Então, para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de aderência por conta de posologia, né? É uma ótima alternativa. Já a claritromicina também, uso oral e uso venoso. E a gente também tem uma posologia tão boa quanto 12 em 12 horas, tá? Não é igual à azitromicina, mas também é de 12 em 12 horas.
Na prática médica, é muito difícil a gente encontrar formulações, apesar de ter a formulação venosa, é mais difícil de encontrar a azitromicina venosa. A gente costuma encontrar nos hospitais, principalmente aqui da região, a claritromicina venosa, tá? Mecanismo de ação, então, elas são antibióticos que vão estacionar aquele crescimento bacteriano, são bacteriostáticas, podem até se comportar como bactericida em doses extremamente concentradas, né? Mas aí vai ter muito efeito também adverso. Vão inibir aí a síntese proteica. Se ligam agora, no caso, à subunidade 50S, diferente dos aminoglicosídeos, que é a subunidade 30S. Aqui é aquela subunidade maior do ribossomo. E vou impedir a transferência de aminoácidos que são trazidos pelo RNA transportador, né, através da leitura daquele códon que está no RNA mensageiro. E a gente, aquele sistema de códon-anticódon perfeito, o RNA transportador, ele vai direitinho formando uma molécula de aminoácido perfeito para a estrutura de uma proteína necessária, que foi um comando aí da bactéria, tá? Ele se ligou a macrolídeo ali, de forma reversível, vai inibir aí a transcrição aí dessas proteínas, tá? E aqui é a estrutura de um ribossomo, exemplificado. Aqui a subunidade 30S, em que age, por exemplo, os aminoglicosídeos. Aqui a subunidade 50S, em que age aí os macrolídeos, tá? E com isso, ambos vão fazer, de certa forma, inibição proteica. Aqui, novamente, para a gente reiterar, olha a quantidade aí de classes de inibição de síntese proteica. A gente vai ter os aminoglicosídeos, a gente tem as tetraciclinas, né? São temas também que a gente tem. A gente vai ter os macrolídeos e a gente também tem as lincosaminas, tá? Que vão ser temas aí ainda das nossas aulas, tá? Contra os mecanismos de resistência que as bactérias vêm adquirindo, primeira questão é formação de bombas de efluxo, em que na hora que penetra o antibiótico no meio intracelular, bombas de efluxo, logicamente, expulsam novamente o antibiótico e não dá tempo dele agir no alvo de ribossômico. Esse alvo ribossômico também pode mudar a sua estrutura. E esse é o principal questão aí de mecanismo de resistência. E não é igual a beta-lactamase, mas podem sofrer também hidrólises ali por meio de esterases, principalmente em gêneros de enterobactérias, tá? Enterobactérias ceaces, tá? Geralmente você pode encontrar algumas enzimas que destruiriam aquele anel macrolome, tá? Mas o principal mecanismo de resistência é modificação do alvo. O que a gente sabe? Que Staphylo aureus e Streptococcus epidermidis, a maioria deles, 50%, você tem um certo aí nível de resistência, tá? Então, para você usar de forma isolada, por exemplo, vou tratar uma pneumonia, que esses agentes podem estar ali, por exemplo, você tem que pensar o seguinte, tem que ser uma pessoa com sistema imune muito competente, tá? Tanto é que no tratamento de uma pneumonia, a gente costuma pensar o seguinte, eu tenho que cobrir os principais germes que tem o estrepto, principalmente pneumone, que aqui tem 15% de resistência, a gente tem moraxella, a gente tem haemophilus e a gente também tem a questão das atípicas, que agora nos macrolídeos cobre muito bem. Mas se for uma pneumonia em que o seu paciente ele tem um sistema imune depletado, ou ele tem fator de risco, ou ele é mais velho, né? Aí a gente tem que fazer um beta-lactâmico, mais um macrolídeo, ou trocar isso por uma quinolona, que teria grande importância também, tá? Uma quinolona respiratória, no caso, tá bom? Não vai fazer qualquer quinolona. Então, falando aqui novamente, Staph pneumoniae 15% resistente, o Piógenes é raro, então confere essa ótima ação para a gente poder tratar nossas amidalites, e enterobactérias são resistentes, tá? A gente não costuma usar macrolídeo para infecções intraabdominais. Esse é o espectro de ação, então a gente tem ação para gram-positivos e gram-negativos, exceto o MARSA, tá? Então é uma tábua bem parecida com o mesmo espectro, por exemplo, das aminopenicilinas, tá? Se a gente for pensar. Aqui a eritromicina, muitas coisas que a gente vai falar da eritromicina vai equivaler também para os outros macrolídeos, porque ela foi a droga que deu origem, é a precursora, tá? Espectro de ação contra gram-positivos, coco-gram-negativos, treponemas, ou seja, é capaz de tratar sífilis, tá? É um antibiótico substituto natural da penicilina G e em casos de pacientes que têm alergia, a gente sabe que a cefalosporina tem potencial de reação alérgica cruzada, já com o macrolídeo não. Então, ele é um substituto aí natural nos alérgicos.
tá? No caso da eritromicina, a gente ainda tem ação para tratar coqueluche e difteria, que graças ao nosso sistema único de saúde e o esquema de vacinação, a gente já quase não vê essas doenças, né? Graças a Deus. Mas coqueluche e difteria, o esquema aí com eritromicina. Legionela, que são bactérias atípicas, né? Também para poder tratar, né? Existe a crença também que o uso de um macrolídeo, não só a eritromicina, parece que ele tem um efeito também a mais. Tanto é que no Covid a gente viu muito uso de macrolídeo, no caso a azitromicina, mesmo sem a presença de antibiótico, mas por conta de um estímulo de migração de neutrófilo, que pensava-se que ajudaria aí na infecção inicial, né? Mesmo por um vírus, né? Tá? Em concentrações elevadas, potencializa o estímulo de migração de neutrófilos, e no caso de uma infecção por bactéria, e se for uma infecção pulmonar, ela produz aí pneumolisinas que faz com que a bactéria não consiga se aderir muito no tecido, ela vai escorregando, tá? Então, esse efeito aí a mais, além desse efeito bacteriostático bacteriano. A resistência é principalmente contra gram-negativos entéricos não fermentadores de glicose. Então, por isso que eu falei, se for pensar alguma infecção intraabdominal, realmente, sim, de abscesso intraabdominal, infecção intraabdominal, a gente não costuma usar macrolídeo, tá? Resistência adquirida já do estáfilo, que a gente viu lá, e o epidermides em torno de 50%. O pneumônio já é de 15%, mais aquele pneumônio no meio hospitalar, esse ainda é pior ainda, esse também chega aí a 50%, tá? E costuma-se ter resistência cruzada com outros macrolídeos, uma vez resistente a um, pode ser resistente a outro. É parecido com aquele mecanismo, né, da SBL, né? Mas aqui é por um outro mecanismo que a gente chama de metilação a RNA ribosomal. É o tipo de resistência que vai vir no antimiograma falando que a bactéria tem resistência MLS, tá? Sofrendo metilação ribossomal. E aquele outro mecanismo de bomba de efluxo, né, para a gente lembrar. Questão de absorção. É inativado em meio ácido, e aí ele precisa de a união de dois sais para ele conseguir ser absorvido melhor, que pode ser estolato e estearato. O problema do estolato é hepatotóxico e o estearato é menos. Então, se for escolher uma droga, se for para tratar gestante com um macrolídeo, você tem que escolher o estearato, tá? Porque gestante tem um fígado altamente sensível a fazer hepatite fulminante. Aí eu deixo aqui logo de cara. Na gestante, evitar a forma estolato. Somente forma estearato, ok? Em questão de difusão e metabolismo, são drogas que atingem o ouvido médio em termos de 50%. Então, dependendo do agente que está causando otite, talvez não seja um antibiótico assim que vai conseguir tratar tão bem essa otite. Não vou falar que é intratável a otite, não. Mas pode ser que venha ter algum probleminha ali, tá? Não dá concentração no líquor, então nenhum também macrolídeo, assim como o aminoglicosídeo que a gente comentou mais adiante, consegue passar o líquor, não trata meningite, tá? A gente diz, né, que mas de certa forma, às vezes, né, a gente tem que pensar também na questão de dose, tá? Atravessa a barreira placentária e confere nível no feto cerca de 20%. Não vai conseguir dar uma concentração no líquido amniótico, pode ser secretado no leite, tá? Essa secreção no leite não costuma ser danosa para o bebê, então você não precisa contraindicar o aleitamento, tá? E ela é uma droga que consegue passar, na verdade, penetrar na célula humana. Isso é extremamente importante na hora da gente entender que é a droga-alvo para a gente poder tratar gêneros de bactérias atípicas e também rickettsiosis, que são aquelas doenças do carrapato, tá? Então a gente sempre vai pensar aí nos atípicos, tá bom? A maior parte da eritromicina é metabolizada no fígado, tá? Então, no caso de insuficiência renal, não precisa se preocupar, geralmente não vai precisar aí de correção. Mas, lembrando, se já for um fígado sensível, como se fosse um fígado gestante, tem que ter um cuidado a mais ainda, tá? Então, na gestante, a gente tem que usar forma estearato. Interações. Vai interagir com lincosamina, né? Tá? Porque são drogas também que vão ter o sítio de ação ali muito, muito próximos, né? Vai fazer um antagonismo com penicilina e cefalosporina, de certa forma, às vezes impedindo o efeito bactericida dos beta-lactâmicos, tá?
Mas a gente costuma usar, claro que a gente vai usar, tá? Esse efeito não é expressivo na parte clínica, tá? A gente tem que entender que esse efeito de antagonismo é uma coisa muito pequena, e na parte clínica a gente vai continuar usando, tá? Outra interação é o uso com fenobarbital e eritromicina, pode ter uma metabolização mais acelerada do antibiótico, e aí o antibiótico, que já era de 6 em 6 horas, às vezes você vai ter que fazer em menos tempo. E o uso de eritromicina e glicocorticoides ou anticoncepcional pode fazer eles reduzirem o efeito ou causar acúmulo tóxico, tá? Beleza? E o uso de eritromicina e outros, digoxina, por exemplo, que é uma droga que a gente vai estudar muito, principalmente no controle de frequência cardíaca, né? Quem tem fibrilação atrial, como drogas antiarrítmicas. Ciclosporina e bromocriptina ou varfarina, eles podem ter um efeito tóxico, tá? E efeito tóxico esse que pode gerar surgimento de arritmia e arritmias graves, fatais, tá? Alteração do eletrocardiograma, tá bom? E também poder causar hemorragias, principalmente no caso aqui da varfarina, que é um anticoagulante. E outra coisa que a gente tem que falar é que às vezes o uso de macrolídeo mais derivados de ergotamina, que costumavam estar em medicamentos principalmente para enxaqueca, derivados do ergot, tá? Eles causam um fenômeno de vasoespasmo periférico e pode propiciar alguma isquemia periférica. Tanto é que hoje em dia a maioria dos ergot foi abandonada da prática. Você quase não encontra mais em farmácia. Antigamente era muito fácil você encontrar derivados de ergot para tratamento de enxaqueca. Mas hoje em dia já não é mais tão fácil assim, por conta dessas interações que causavam. A eritromicina, pensando se for o antibiótico dos macrolídeos e falar assim, tiver uma questão falando que é coqueluche, o antibiótico de escolha será, entre os macrolídeos, será a eritromicina, tá? Tratamento de eriplasma e pneumonias intersticiais a gente também pode usar, mas hoje em dia a gente prefere as formas mais fáceis, né? Que claritromicina ou azitromicina, tá? Infecções DST, que são infecções genitais e pélvicas, podemos usar, mas hoje em dia a gente prefere também os outros que são mais fáceis, né? A azitromicina, principalmente, para tratar DST, tá? Lembrar que é o substituto natural dos pacientes alérgicos. Lembrar da escolha para tratar faringoamidalite, porque o Streptopiógenes, ele é altamente sensível ainda a macrolídeo, tá? A questão de infecção cutânea, a gente tem que ter ressalva pela questão do estáfilo e desse strepto epidermide já ter um percentual de resistência, e pneumonia também a gente tem que ter um pé atrás, tá? Então, para tratar pneumonia isolada com macrolídeo, nem falo só eritromicina, macrolídeo, você tem que ter um pé atrás, porque o paciente ele tem que ter um sistema imune muito competente, então, se for para isso, tá? Alternativa no cancro mole, né? Que cancro mole é uma DST, tá? A gente vai preferir, geralmente, tratamento do cancro mole, principalmente, a gente vai preferir tetraciclina, tá? Que geralmente é a doxiciclina que a gente escolhe, tá? Pode ser uma alternativa ao tratamento de tétano ou de cólera em crianças, graças a Deus, doença praticamente erradicada, tanto tétano quanto cólera, né? A gente quase não vê. Mas se algum dia voltar, lembrando que é uma opção de tratamento. Tratamento de amebíase somente na forma esterato, tá? E ação aí contra o Propilbacterium, que ele faz? Espinha. E aí, inclusive, você pode encontrar formulações tópicas com pomadas para pele com a presença de eritromicina, tá? Ou, em caso de acnes graves também, acnes grau 4, formação de granulomas, o uso contínuo de eritromicina durante o tratamento, tá? Para impedir aí a colonização contra o Propilbacterium acnes, tá? Lembrar, gestante, forma estelato, não. Efeitos adversos principais da eritromicina, no caso, e dos macrolídeos, eles dão intolerância digestiva, com distensão abdominal, cólica, pode vir levar a ter diarreia também. É muito comum isso nos macrolídeos, tá? No caso de superdosagem, pode gerar um pouco de surdez, e nesse caso, geralmente é reversível, graças a Deus, não é igual aos aminoglicosídeos, tá? Já foi relatado também que pancreatite pode acontecer. Você vê que os efeitos gastrointestinais são exuberantes, tá?
No caso de recém-nascido, é contraindicado porque ele causa um fenômeno causado, que a gente chama de hiperplasia de piloro. O piloro é a saída do estômagozinho. No caso do bebê que já é pequenininho, aquilo lá aumenta ao ponto que ele começa a regurgitar tudo e não consegue mais se nutrir, não consegue receber o leite. Gera uma intolerância digestiva absurda e aí só com sondinha, tá? Então, nos recém-nascidos, a gente não usa a eritromicina, tá bom? Hipersensibilidade, a questão de superinfecção, que praticamente todas as drogas podem acontecer, tá? Mas o problema mais importante é o surgimento de icterícia colestática, tá? Isso não só para a eritromicina, vale também para todos os macrolídeos, tá? O paciente pode se tornar amarelinho durante o tratamento. O que a gente tem que lembrar é que a maioria dos macrolídeos, a metabolização é hepática, exceto a claritromicina. A claritromicina tem um percentual de eliminação renal e é a única que precisa de correção, inclusive, da insuficiência renal, o resto não. Aí, pensou em macrolídeo, tá usando aí, e o paciente for ficando amarelinho, tem que pensar nessa questão da hepatotoxicidade, que principalmente pode acontecer às custas de obstrução de canalículos biliares, tá? Agora, falando em especial desse macrolídeo, que é a espiramicina, que a indicação dele praticamente é para tratar neurotóxico, desculpa, não neurotóxico, toxoplasmose aguda na gestante, né? Porque a questão de neurotóxico, a macrolídeo penetra muito pouco o sistema nervoso central, tá? Aqui a gente tem a espiramicina, e ela é ativa, engraçado, contra esse Streptococcus mutans, que faz a cárie dentária. Então, já foi muito prescrito por dentistas, tá? E a sua ação ótima em Toxoplasma gondii, tá? Que é um problema aí na gestante também, no caso da toxoplasmose aguda, tá bom? Porque a toxoplasmose pode gerar alterações muito graves no feto. Pode levar a genesia ocular, malformações oculares importantes, malformações craniais do bebê também, tá? Ele não atravessa a barreira hematoencefálica, mas não atravessa bem a placenta. Ele é legal para tratar a gestante, mas se o feto estiver infectado, não trata o feto, tá? Geralmente o feto, assim que nascer, você vai ter que receber um tratamento, tá bom? Ele é capaz de penetrar macrófagos e tem ação em micro-organismos intracelulares, e aqui eu descarto essa mesma ação contra todos os macrolídeos, tá? Esse também não precisa de ajuste na insuficiência renal, tá? E agora essa roxitromicina, que a gente já tem muito mais dificuldade de encontrar, né? Ela aqui é a que mais tem atividade também em questão de atividade extra de estimulação de neutrófilo, uma atividade imunomoduladora que a gente chama, né? Ela tem uma meia-vida longa, dose única diária, alimentação não interfere com alimentos. Você vê que conforme vai evoluindo aí as evoluções dos macrolídeos, eles vão melhorando a tolerância com os alimentos, tá? Não vai precisar de ajuste nem insuficiência renal ou hepática, e geralmente vai usar para infecções de vias aéreas superiores, piodermite, infecções odontogênicas. Em termos de eficácia para uretrite, é uma opção, desde que a uretrite não seja por gonorreia, tá? Neisseria gonorreae, tratamento, gente, sempre é ceftriaxona, alternativa é até um aminoglicosídeo, mas aqui no caso macrolídeo não, tá? Efeitos raros aí, mas são efeitos gastrointestinais que são os mais comuns, tá? Agora, a claritromicina, nossa preferidinha aí, a gente tem muito aqui, por enquanto, aqui nos hospitais da região, para uso venoso. Ela é mais ativa contra essas bactérias atípicas, então pensou em pneumonia, principalmente atípica, é ótima tratar a claritromicina. E ela também tem ação contra algumas micobactérias, tá? Aí aqui a gente destaca o Mycobacterium leprae, tá? Tem ação também no Helicobacter pylori, vai estar no esquema de tratamento do Helicobacter pylori e também no Toxoplasma gondii, tá? E ativo também contra micobactérias de crescimento rápido, mas não é ativo para tuberculose, então não vai estar em esquema alternativo para tratamento de tuberculose de jeito nenhum. A atividade bacteriostática é alta, tem atividade bactericida contra o Streptococcus pneumoniae, tá? Então, por isso que ela é boa para, no caso, pensou em pneumonia, ela é melhor, tá? Tem absorção por via oral, não sofre influência do pH gástrico nem com alimentos.
A eliminação, no caso da claritromicina, depende do funcionamento renal. E dos macrolídeos é a única que vai precisar ter correção, tá? Existe uma série aí de interações, tá? E eu vou destacar aqui também para vocês um uso também da claritromicina, que é no adjuvante na terapia dos pacientes frentes à AIDS, tá? A gente costuma usar muito claritromicina tanto para profilaxia ou tratamento do complexo Mycobacterium avilum, tá? Comum em pacientes que estão com CD4 muito baixo, abaixo de 50. E às vezes o paciente também já está usando antirretroviral. Então a gente tem que lembrar que algumas interações podem estar, inclusive, com esses antirretrovirais. Pode administrar com indinavir, mas se estiver usando atazanavir, não, tá? Aí a gente tem que lembrar disso, tá? Às vezes a gente tem que ver que tipo de interação que tem na hora que você está fazendo uma terapia frente a um paciente que tem AIDS, tá? Indicação da claritromicina principal, infecção de viária superior e inferior. Pode tratar, então, pneumonia, otite, sinusite. Pode ser a opção da coqueluche, piodermite, mas coqueluche geralmente o tratamento de escolha é a eritromicina. Febre maculosa, que é uma rickettsiose, né? Febre dos carrapatos, né? No tratamento de Mycobacterium, né? Algumas, né? Exceto Mycobacterium tuberculosis. Tratamento aí do complexo Mycobacterium avilum e na profilaxia dos pacientes com AIDS com CD4 mais de 50. Tratamento de toxoplasmose cerebral com alternativa à sulfa. Poxa, professora, você não disse claro, que no caso o macrolídeo não ultrapassa a barreira hematoencefálica? Falei, realmente, é muito difícil passar. Mas, às vezes, você não tem outra alternativa, você tem que fazer doses muito altas para conseguir passar alguma coisa lá. Então, é uma alternativa, mas o uso tem que ser dose muito mais do que dobrada, tá? No caso que a gente for usar. Tratamento de hanseníase vem sendo estudada como uma opção de associação, tá? Infecção geniturinária, se for por germe atípico, aqui no caso, uma clamídia. E aí o esquema terapêutico, no caso, para o tratamento do Helicobacter pylori, que engloba o inibidor de bomba de prótons, o uso da amoxicilina, beta-lactâmico, mas também a claritromicina. O H. pylori, ele é bem enjoadinho de tratar. O tratamento é pelo menos 14 dias, de 10 a 14 dias. Efeitos adversos principais além daqueles efeitos gerais de distensão gástrica, pode dar diarreia, muita cólica abdominal. Assim, eu tenho que falar de cara que o principal uso da clindamicina quando a gente faz venoso, ela é extremamente irritativa para aquela veia, gera muita dor, então ela causa flebite, tá? Esse é o principal efeito adverso aí da claritramicina, ok? Agora, a azitromicina, né, que é a mais difundida de uso clínico, tem para uso venoso e principalmente uso oral e é muito barata. A claritromicina, em relação à azitromicina, é muito mais cara, a clarito, a azitra é muito mais barata, tá? Então, é muito mais difundida aí o uso da azitromicina, até porque o acesso é mais fácil. Contra o espectro de ação, eles vão agir contra os mesmos micro-organismos, tem ótima tolerância, dose única também, tá? Então, vai ter atividade para gram positivo com uma potência menor, 4 vezes da eritromicina, mas age. Mas, em termos de gram negativo, tem uma potência 8 vezes maior que a eritromicina, que foi a droga precursora, tá? Só que a ação anaeróbio já é pequena, tá? A ação para anaeróbio é pequena, exceto para bacterióides fragiles e é ótimo para micro-organismos atípicos. Apesar disso, a gente ainda não usa a azitromicina amplamente para infecções intraabdominais, tá? Resistência já para gêneros de Klebsiella, Proteus, Citobacter, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Staphylococcus, meticilino resistente, Enterococcus e também Mycobacterium tuberculosis, tá? E a ação é de todos, né? A ação dele é de todos, é igual aos dos macrolídeos, é inibir a subunidade 50S e com isso de forma reversível, né? Porque ele se liga lá de forma não irreversível, como os aminoglicosídeos, de forma reversível a subunidade 50S e formação aí bacteriostática, tá? Em termos da farmacocinética, é estável e meio ácido e que confere ótimo uso para comprimidos e absorção por via oral, tá? Penetra no meio intracelular, o que permite também tratamento de germes atípicos e a meia-vida é maravilhosa, dose única.
é eliminada de forma ativa, não sofre metabolização e é eliminada através da mucosa também no intestino direto nas fezes. Então, se for pensar, por mais que a gente fale aí de infecção intestinal, mas se tiver que usar aí um macrolídeo, eu escolheria a azitromicina em relação até a Claritro, tá? Não necessita de ajuste se o paciente tiver insuficiência renal ou insuficiência hepática, tá? Quais são as indicações principais aí da azitromicina? Primeiro, disparado, infecções de vias aéreas superiores, infecções também de vias inferiores, como esquema também junto com o beta-lactâmico nas pneumonias, tá? Além de infecções cutâneas, por opção de tratamento, streptococcus, estafilococcus, Haemophilus influenza, Bordetella. Infecções urogenitais, tá? Principalmente aquelas que envolvem a presença de atípico, DST, né? Clamídia micoplasma, cervicite. No caso da cervicite gonocóxica, a gente precisa de uma dose muito maior. Geralmente, a gente usaria a cervicite gonocóxica a ceftriaxona e a não gonocóxica é ótimo para a gente tratar aí com o macrolídeo, tá bom? Cancroide é uma opção de tratamento, tá? Mas geralmente a gente prefere uma tetraciclina, tá? E prostatites crônicas, tá? Também seria uma opção. Sífilis seria uma alternativa de tratamento, principalmente nos alérgicos, tá? E doença de Lyme, que é a doença do carrapato. Também era uma opção de tratamento, mas geralmente a gente também pode, às vezes, na doença de Lyme, preferir aí uma tetraciclina, tá? No caso da encefalite por Toxoplasma gondii, você pode usar ele como alternativa aí à sulfa ou clindamicina, porém, lembrando que para efeito sistema nervoso central só com doses absurdamente altas, tá? Então, essa eficácia realmente é duvidosa, tá bom? A questão de infecções do complexo Mycobacterium avilo, a gente pode ter, e também nas profilaxias dele. Se o paciente tiver o sistema imune muito imunocompetente, abaixo de 50 e ainda nem teve doença, a gente tem que usar também a medicação. No caso, é uma alternativa à Claritro, que é um pouco mais cara, tá? Geralmente a Claritro é uma escolha melhor, mas para esse paciente com imunodeficiência. Mas a Astro também é uma opção. Pode ser usado para febre tifoide como não complicada, tratamento de babosiose, e o uso a gente tem tanto para uso oral, a gente tem comprimido revestido, que geralmente é mais tolerado pelo intestino, pela mucosa também. A gente também tem formulação de cápsulas, a gente tem suspensão oral para crianças, e a gente também tem o uso parenteral venoso. Aí, por final, só falar de alguns que nem aqui no Brasil a gente tem, que é a teletromicina, a cetromicina, a solitromicina. Eles são já uma nova geração que também tem ação agora maior, né? Tem maior atividade, principalmente para o Haemophilus e para o gonococo, para a gonorreia, tá? E aí ia ser ótimo, né? Você dá um comprimido só para tratar DST, né? Que pegariam todos os tipos de DST, né? Pegaria a gonorreia e pegaria também aí os germes atípicos, principalmente no tratamento das uretrites, né? Seria uma opção, mas a gente ainda não tem aqui, aí fica mais a cunha de curiosidade, tá? Essas aqui é uma união de dois macrolídeos, né? Que também, no momento, a gente ainda não tem por aqui, tá? Que é a quinotupricina e a dalfapricina. A importância deles é que vem, né, no fato de começar a ter atividade contra aquele estáfilo resistente à vancomicina, né? Então, e o enterococo também é resistente à vancomicina. Então, vem aí como uma terapia a mais frente a um germe que geralmente é difícil de tratamento. Assim como a pseudomonas, que é um gram negativo, a gente tem o Staphylo aureus, que também é um problema, às vezes, para a gente tratar, que muitos antibióticos, eles não respondem tão bem mais, né? Tá? Mas aí, via de regras, tem um slide que a gente tem que decorar esse final. Lembrar, se tiver pneumonia, eu posso usar ácido ou claritro isolados para casos muito leves e que o sistema imune do paciente seja muito bom. Por quê? Se for uma pneumonia mais grave, uma pneumonia já com comprometimento sistêmico importante, ou um paciente mais idoso debilitado, você tem que acrescentar o macrolídeo junto com o beta-lactâmico. E às vezes internar esse paciente, ok? Então, associado a cefalosporina, por conta desse perfil desse paciente, e aí você coloca o macrolídeo para cobrir o atípico.
que é um intuito lá, clamídia, legionela, micoplasma. Agora, pensou em vias aéreas superiores? Ácido clárito, ótimas escolhas também, tá? Pega tanto amidalite, ouvido, mesmo com aquele problema aí do haemófilo, mas inicialmente era mais para éritro. A ácido e a clárito já tem uma ação melhor, tá? Então, pessoa em infecções de vias aéreas, a gente pode usar ali ácido e clárito, tá? Infecções cutâneas e tecidos moles é uma alternativa, tá? Não é nunca a primeira escolha, tá? Mas tem que ser muito mais até pelo estrépito, né? Porque lembra que os estréptos estáfilos, eles costumam, os estáfilos simples, né? Costumam ter 50% aí de chance de não responder bem, tá? Mas é uma opção sim de tratamento, tá? Ok? É uma opção. Pensou em clamídia, que é DST, uretrite, qualquer um deles, mas principalmente a átrio, que é mais fácil de tomar. Coqueluche vai ser aéritro, difteria vai ser aéritro. O Campylobacter pylori, o Campylobacter vai ter uma segunda, ele é usado no macrolide como segunda opção, e a primeira opção é a quinolona mesmo. Já no caso do Helicobacter pylori, a gente vai ter a opção de, tem que ter um macrolide, mas vai ter que ter um beta-lactame também, tá? Então, macrolide mais beta-lactame. E no caso aí de micobactéria, a gente tem que passar naquele complexo Mycobacterium avilo e no paciente, principalmente portador de HIV, tá? E aí o tratamento pode ser com claritro ou com azitromicina também, tá? E como é um substituto aí natural da penicilina, se no caso o paciente for um alérgico e tiver que fazer profilaxia da febre reumática, da endocardite infecciosa, a gente também pode usar aí um macrolide, ok? Então, a gente fica aí novamente com as referências, vão as referências, principalmente o livro de antibiótico do Valdo Tavares, é um livro muito prático de ler também, tá? A gente se vê em breve.